Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 10 do Missionários da Luz, que é o capítulo que fala sobre a materialização, uma sessão mediúnica de materialização. Nós vimos, né, no início desse capítulo o quão complexo é um trabalho como esse, o tamanho da responsabilidade e dos riscos que envolvem um trabalho como este. E por isso que ficou claro que não se acontece com tanta frequência. Tanto risco para o médium quanto risco para os espíritos que estão envolvidos. A gente viu todo o preparo que é redobrado com relação a uma sessão mediúnica mais comum, que a gente está acostumado. E aí a gente viu também uma higienização, um preparo que estava fazendo da médium, até a questão da digestão dela. A espiritualidade deu uma ativada, uma potencializada para neutralizar alguns elementos e facilitar o momento da materialização. E aí a gente chegou nesse momento. Então a gente tinha acabado de ver o Alexandre junto com a Verônica. A Verônica era uma amiga do Alexandre, que tinha sido enfermeira, né? E trabalhando ali com a médium, preparando o momento para reunião de materialização. Então vamos dar sequência aqui onde a gente tinha parado. Nesse momento, então, depois que tudo ali estava sendo preparado, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Então imagina isso, né? Já estava tudo sendo harmonizado e de repente um choque de vibrações. No mundo espiritual isso foi percebido, né? Dois servidores aproximaram-se de Alencar. Alencar, só lembrando, então, né, era aquele médium que era diretamente ligado com o médium, não, aquele espírito, aquele irmão que estava diretamente ligado com a médium que iria fazer o fenômeno da materialização. Tinha o Calimério, que era o benfeitor maior, o responsável pelo trabalho da casa. E aí chegaram para o Alencar e um deles explicou espantadiço. O senhor P, quer dizer, eles não citam o nome, né? Porque isso é uma transcrição de algo que aconteceu em algum lugar aqui no Brasil, né? Em algum centro espírita. Então, o senhor P, pode ser Pedro, Paulo, pode ser qualquer senhor com o nome P, né? Aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. Que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Então, olha isso. A espiritualidade, esses ajudantes ali, né, preocupadíssimos, e o Alencar, mais seguro, mas não por isso alheio, né, a essa responsabilidade ou essa, mas é que ele provavelmente sabe com mais tranquilidade como lidar com as situações aí de intercorrências. Mas o fato é que alguém estava chegando na reunião mediúnica tendo ingerido muito de bebida alcoólica. Nós já vimos nos capítulos anteriores pessoas com problemas de abuso de álcool, de abuso de comida, de abuso de mentalidade com relação à questão sexual. Mas no trabalho de materialização, nós estamos vendo que isso ainda é mais grave, mais preocupante, e o controle por parte da espiritualidade deve ser maior ainda. E aí, então, avisando que esse senhor P que estava chegando com uma quantidade de ingestão de álcool muito grande no corpo dele. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Então, olha isso, apesar de seguro, ele nos mostrando o quão grave é alguém comparecer a um trabalho mediúnico, seja de materialização ou não, mas nessas condições. No trabalho mediúnico de materialização, mais grave ainda. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto.
em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Então, aqui, né, só isso que o Alexandre está falando para o André Luiz e o fato do que está ocorrendo aqui, que está sendo descrito nesse capítulo, já vale muita reflexão para todos que participam ou que tenham a intenção um dia de participar de trabalhos mediúnicos. Porque às vezes a gente leva o dia de maneira natural e acha que não tem problema. Alguma coisa que a gente faça e depois ir para um trabalho mediúnico. Vamos supor, eu tenho um compromisso num sábado à tarde, à noite, com um trabalho mediúnico. Mas eu estou num ambiente, ou na minha casa, ou na casa de alguém, que está tendo algum encontro entre amigos de fim de semana. E qual que é o problema? Beber um pouquinho, né? Beber uma latinha de cerveja, ou tomar um vinho. Então, não que isso seja um problema no nosso dia a dia, desde que esteja dentro dos controles de equilíbrio, né, de normalidade. Mas, se nós temos um compromisso como esse, tem problema sim. Se a gente resolve, então, beber alguma coisa antes de ir para um trabalho mediúnico, é melhor que não vá. É melhor, então, já que eu estou num ambiente festivo, estou numa confraternização, eu não tenho como evitar, eu gostaria de estar ali, então não vá ao trabalho mediúnico. Ou, com consciência, não, o trabalho mediúnico é mais importante. Eu posso estar junto de amigos, junto de familiares, mas eu não preciso da bebida alcoólica. Eu não preciso do exagero da alimentação, do exagero da alimentação em relação, por exemplo, à carne, a uma série de elementos que nós sabemos que são prejudiciais num ambiente de trabalho mediúnico. Então, aqui agora vale essa reflexão para a gente entender e se lembrar que há problema sim. A espiritualidade agora está nos mostrando eles lidando com essas imprevidências, com essas atitudes inconsequentes de muitos de nós, que não damos o devido valor a um trabalho mediúnico. E aí então, toda a movimentação do plano espiritual ali, né, inclusive do Alencar, se dirigindo à porta ali, né? Nesse instante o senhor P transpunha a porta. Então é no momento em que ele estava entrando ainda na casa. Os espíritos já captaram o que ia acontecer ele antes de chegar. Bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral. Então, é para a gente entender, ele não era um bêbado caindo. Ele não era uma pessoa que tinha bebido a ponto de estar inconveniente, dando gargalhada, falando coisas que não deve. Ele só tinha um teor de álcool no organismo dele que, pelo que a espiritualidade nos fala, é indesejável para o que ia se propor no momento. Então, olha isso, o André Luiz escrevendo. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Então tem gente que tem, inclusive, uma certa resistência do organismo a beber um pouco mais e ainda assim não parecer que tenha bebido. E então isso não é um problema? Isso é um grande problema. É isso que nós estamos vendo aqui no trabalho, na lição de hoje. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de um doente grave. Olha isso, a movimentação de alguém está entrando no hospital em estado grave, os enfermeiros chegando ali para acudir. E foi assim que os espíritos envolveram esse irmão encarnado ao entrar na casa espírita naquelas condições. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre afinal? Esse homem parece calmo e normal. Então André Luiz estava indignado. Ele falou assim:
Tudo bem, eu entendo que talvez não deva, né? Mas ele não parece ser alguém que abusou tanto assim. Ele parece calmo e normal. E aí Alexandre vem explicar para a gente, para André Luiz, né? Sim, ele elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Espiritualmente falando, a emissão da respiração dele tem uma série de elementos que são venenos para o trabalho. Noutro núcleo poderia ser tratado caridosamente. Quer dizer, se ele tivesse indo a um outro trabalho mediúnico, talvez de auxílio às necessidades, ou talvez até de auxílio a essas dependências, né, que nós, seres encarnados, ainda carregamos muito. Então, poderia ser que ele pudesse ser recebido de maneira diferente, acolhido como um doente mesmo. Vamos lá, a espiritualidade vai tratar, vai cuidar dessa certa dependência, desse hábito exagerado que está acontecendo por parte dele. Então, em outro lugar, em outra ocasião, poderia ser tratado caridosamente. Mas aqui, lembrando então do que está acontecendo nesse ambiente, o que é que está sendo preparado. Atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato mais elevado com os planos superiores da vida. A viciação em qualquer sentido. Então vamos também deixar claro aqui. No caso, é uma pessoa com uma certa debilidade, né, uma certa fragilidade com a questão do álcool. Mas a viciação pode ser em qualquer sentido. Pode ser com o alimento, pode ser com o hábito sexual, pode ser com o pensar mal dos outros, pode ser qualquer desequilíbrio moral. Pode ser o falar mal, o alimentar sentimentos de raiva, de rancor. Então, tudo isso que não denota preparação moral adequada para um trabalho como esse, pode ser prejudicial. Então, a viciação em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Então, o prejuízo ali naquele momento não ia ser só para ele que estava com esse vício, ia ser para todos ali, os envolvidos naquele momento. Tudo tranquilo por aqui até agora? Então vamos seguindo. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Então, o André Luiz, como médico, se lembrando da função do álcool, vamos lembrar o que o Alexandre vai deixar claro aqui. O álcool não está condenado na nossa vida, desde que ele seja em doses adequadas. Mas quando o André Luiz, como médico, sabendo que o álcool tem alguns estímulos, algumas coisas que em doses mínimas podem ser benéficas. Mas quando ele pensou isso, o Alexandre já vem e responde ao pensamento do André Luiz. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo. Então, quantos não têm o hábito, né, de tomar alguma dose de alguma coisa, um pouco de vinho, um licor, alguma coisa para que ajude na digestão, ou porque é um hábito mesmo? Se aquilo se torna uma dependência, aí a gente vai falar que talvez possa ser tratado de maneira diferente. Mas controlado, talvez aqui não, ele está mostrando para a gente que tem alguma coisa que pode ser benéfica. Então, ó, você compreende que nas doses mínimas o álcool intensifica o processo digestivo e favorece a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas
são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Então coloca em risco até a questão da médium. A gente ainda não entende muito bem o que é que vai acontecer nesse momento. Mas ele já está falando aqui, existem alguns elementos que vão ser manipulados. Tem a função de ser mobilizada na sua forma. Então eles têm propriedades plásticas. São fluidos nervosos, magnéticos, energéticos. A gente talvez não enxergue, mas são fluidos de uma vibração diferente do que a gente está acostumado a enxergar com os nossos olhos na matéria. Mas é real. Para o mundo espiritual, isso é real. Então, esses elementos vão estar prejudicados pelo alto teor de álcool ali na questão desse irmão que chegou no trabalho. De fato, pouco a pouco experimentava-se, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Então, olha isso, como se fosse cercado. E esses espíritos trabalharam e conseguiram anular aquilo que estava sendo prejudicial, a emanação que estava sendo prejudicial pelo irmão Paulo. O irmão Paulo, eu coloquei nome já, supus o P, né? Alguma coisa. O irmão que estava ali no ambiente. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida a ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas. Entretanto, as vibrações mentais em conflito ativo. Isso é um fato muito corriqueiro que acontece ainda, infelizmente, nos nossos níveis vibratórios. Eu imagino que não deva ser em todo o grupo mediúnico, porque devem existir os grupos mediúnicos totalmente sintonizados. Mas olha o que está acontecendo, o que o André Luiz está descrevendo aqui. Ó. Como acontecia em outras reuniões. Os amigos terrestres, então aqueles encarnados que estavam participando do trabalho, estavam emitindo solicitações silenciosas. A maioria de nós vai num trabalho mediúnico querendo alguma coisa, esperando algo que satisfaça aos nossos anseios, às nossas necessidades, aos nossos desejos. E entram em um certo conflito. A gente não tem, por exemplo, facilidade de manter uma concentração só, por exemplo, receptiva do alto, de se colocar à disposição, de se colocar em sintonia vibratória, de harmonia plena. A gente oscila no pensamento. A gente pensa em coisas, às vezes, do dia a dia, no meio da concentração. A gente pensa, às vezes, no que o outro está fazendo. Por que, que o outro fez um barulho? Ai, meu Deus, por que, que essa pessoa sentou assim? Por que, que essa pessoa sentou assado? E esses pensamentos em conflito, ou mesmo que seja com uma certa concentração, mas querendo resultado pessoal, então coloca demais ali as suas angústias, os seus anseios. Ah, eu preciso ter notícia de tal pessoa que partiu há pouco tempo. Então, essa dissintonia com o mais alto, principalmente num trabalho como esse, mas o que ele está falando, isso estava acontecendo ali, mas acontece com frequência nos trabalhos mediúnicos que todos nós podemos um dia comparecer. Então,
essas vibrações mentais em conflito ativo desservindo. Quer dizer, ao invés de servir, ao invés de ser útil, estava atrapalhando, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada por percentagem de harmonia. Então imaginem como que é um ambiente onde todos conseguem se sintonizar de maneira a buscar o alto, a buscar se colocar à disposição da casa de Jesus, de Deus, nosso Pai, para que a gente receba a instrução que for, para que a gente possa ser útil da maneira que for, sem colocar vibrações negativas ali naquele momento. E infelizmente não é assim que acontece. Em vários locais onde as reuniões mediúnicas acontecem. A claridade fraca e suave da luz vermelha que substituíra a forte lâmpada comum, notava-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Então, é um ambiente ali no local onde foi apagada a luz principal ali do ambiente da casa, né? Uma luz que ele descreve que no caso ali era num tom vermelho, então dava uma claridade bem de leve, mas o plano espiritual, além de tudo, começava a notar. O André Luiz está descrevendo isso. Notando a luminosidade dos pensamentos de cada um dos que estavam ali compondo a mesa. Se todos tivessem sintonizado, com certeza seria uma luminosidade em equilíbrio e elevada. Mas aqui no caso não era exatamente isso. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Então, o que o André Luiz está descrevendo aqui para a gente nesse trecho é que ele, infelizmente, né, francamente, ele estava sendo franco aqui com a gente, mas dizendo a realidade. Aquela comunidade de encarnados ali não tinham noção, não tinham entendimento do que eles estavam fazendo ali. O grau de elevação e responsabilidade do que estava acontecendo ali, ninguém tinha essa percepção real. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Então vejam, e vamos ter isso muito claro dentro de nós, porque no nosso dia a dia de espíritas e que frequentam casas com reuniões mediúnicas, quantas vezes nós conseguimos nos colocar nesse ambiente sem o domínio do nosso próprio ego, do nosso eu, né? E é o que ele está falando ali. A reunião, essa também de materialização, era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, quer dizer, eu quero que aconteça isso. Eu vim porque eu estou precisando conseguir isso, eu preciso resolver isso na minha vida. Ou é um problema financeiro, ou é um problema afetivo, ou é um problema no trabalho, ou com os meus filhos, ou eu preciso que os espíritos façam o que eu quero. Exigências. Então, enquanto uns estavam no trabalho exteriorizando essas exigências, outros determinavam as pessoas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Quer dizer, eles sabiam que ia ser um trabalho de materialização. Então, outros estavam ali pensando: eu quero que a minha mãe apareça ali materializada. Eu vim porque eu quero isso. Exigências. Então, não está receptivo ao que a espiritualidade preparou. Eu quero. Como se eu soubesse o que é melhor para o trabalho, para o ambiente, para a reunião. Poucos estavam, então, ponderando na expressão do fato para a humanidade, que é sequiosa de revelação celeste. A maioria lá estava querendo saber de conquistar desejos pessoais naquele local. Então,
nesses tons, nesse clima, estava acontecendo o preparo da reunião por parte dos encarnados. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado. Olha isso, o André Luiz está falando que ele estava incomodado com aquilo. E ele procurou frear essas impressões de desagrado dele. Por quê? Porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto, quer dizer, os outros trabalhadores da casa no mundo espiritual, portavam-se calmamente. Eles estavam vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a espiritualidade mais elevada estava calma. Por que está calma? Porque aprova esse tipo de atitude? Porque não liga? Mas estava calma e o André Luiz, de certa forma, entendeu. Falou assim, não, se eles estão calmos, eu devo me acalmar também. Tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Então, esse trecho também desse capítulo vale também muita reflexão para a gente. Porque às vezes a gente acha que a espiritualidade trata a gente com muito carinho, com muita atenção, porque eles estão aprovando tudo que a gente está fazendo. Mas nem sempre é assim. Eles às vezes estão esperando mais da gente, mas porque nos enxergam como crianças, porque às vezes a gente age como criança, espiritualmente falando. Eles tratam como criança. E às vezes as crianças sofrem também algumas reprimendas, algumas intervenções mais duras para corrigir, para poder alinhar. Mas é uma reflexão que cabe aqui para o nosso dia a dia. Então, os espíritos estão trabalhando em dobro para conseguir neutralizar a irresponsabilidade dos trabalhadores encarnados. E os trabalhadores estão abusando do que já deveriam saber como se comportar. Mas estes mais elevados, os trabalhadores de grande elevação, estavam calmos, como sábios tratando de crianças. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação. E aí, então, a espiritualidade ainda trabalhando. Os recursos energéticos daqueles encarnados para que acontecesse o trabalho. Enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Então, o processo ainda estava acontecendo. O André Luiz só está descrevendo para a gente o que poderia estar melhor ainda, mas o que estava dando mais trabalho para eles. Verônica e outras amigas ampararam a jovem parcialmente libertada dos veículos físicos. Então, a médium estava concentrada e já conseguia sair em espírito do seu corpo. Então, se desdobrando, saindo ali do corpo. Então, ela já estava parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Então, olha essa descrição, né? O médium num profundo transe e o espírito dele já do lado, parcialmente desligado. A gente sabe que não existe um desligamento completo, porque senão existiria o desencarne daquele espírito e aquele corpo. Mas o espírito consegue se desdobrar do corpo. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, exteriorizava-se a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Essa descrição que ele está fazendo aqui, para que a gente entenda, né, é a descrição do que se chama ectoplasma. Existem até fotos que, em alguns trabalhos mediúnicos de materialização, que conseguem registrar já essa matéria, já mais densa, que é expelida do médium de materialização.
E é o que está falando aqui, né? O Calimério estava trabalhando isso na médium, fazendo com os recursos que ela tem. Ela tem, então, uma característica mediúnica de materialização, elementos que são esses capazes de depois fazer o que a gente vai ver já já no capítulo. Mas olha isso, essa descrição é importante a gente entender, porque isso é a realidade do que se descreve em outros locais, inclusive. Exteriorizava uma força nervosa. Então um fluido que tem, de certa forma, algum elemento, mas se a gente fosse comparar com o que a gente conhece de matéria, a maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Então, imaginem uma neblina, algo esbranquiçado, meio como uma névoa, mais espesso e leitoso. Isso é o ectoplasma. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, quer dizer, o trabalho estava acontecendo, ali já estava sendo dito pelo André Luiz que a vibração não estava legal, e agora então Calimério, que é o chefe ali deles, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Então eles estavam fazendo o que era necessário, mas ainda queriam neutralizar aquele incômodo por parte dos encarnados, dessas vibrações egoístas, né, dessas exigências que cada um ali estava emitindo naquele momento de concentração. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos. Olha o que ele está falando. Nós não sabemos como ajudar a espiritualidade num trabalho mediúnico adequadamente. Não sabem como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Então, olha isso, o Calimério está pedindo a Alencar para ajudar a eles sair desse momento de concentração porque está atrapalhando. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Mas olha o que Calimério está pedindo para o Alencar. Espírito, né? Para o espírito. Espírito, fala para os encarnados que eles têm que sair da concentração deles. Como que a gente vai ouvir? Como que vai acontecer essa instrução por parte da espiritualidade? Mas é o que Calimério está pedindo para Alencar. O trabalho mediúnico nem acontece, nem se exteriorizou ainda ali na mesa. Está todo mundo quieto, achando que está rezando, achando que está em sintonia. Mas é um pedido de Calimério para Alencar. E Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre. Então, olha que bênção, né? Inclusive, Alexandre e André Luiz estarem ali naquele momento, acontecendo aquilo. Porque o Alencar também estava atarefado. E como Alexandre estava ali e se colocou de prontidão para poder ajudar no que fosse necessário, Alencar pediu para Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. E aí o Alexandre, recebendo então a solicitação do Alencar, falou para o André Luiz: André, falou o meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. Então, olha isso. O Alexandre pedindo para o André Luiz para eles improvisarem uma garganta ectoplásmica. A gente já falou daqueles fluidos que estavam saindo da médium, que é plástico, é manipulável. E o Alexandre agora está pedindo para o André Luiz ajudar a fazer uma garganta com aqueles fluidos.
Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer no trabalho? André, então ele deu essa orientação. Não podemos perder tempo. E identificando-me a inexperiência, acrescentou. Quer dizer, o André Luiz ficou um pouco espantado, porque o André Luiz não tinha experiência nisso. Mas o Alexandre ainda arrematou, né? Não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Olha que coisa linda que eles estão descrevendo de como funciona a manipulação desses fluidos para se materializar alguma coisa. Basta mentalizar. Então, um espírito pensando em fazer alguma coisa, constrói. E é exatamente o que eles vão fazer agora ali. O Alexandre só pediu, só mentaliza. Imagina em detalhes uma garganta anatômica que você conhece, porque você tem conhecimento de medicina. Estava aturdido, mas o instrutor considerou a força nervosa do médium, quer dizer, aquela força nervosa, aquilo que saiu em forma, como ele falou, leitosa, né? Como uma névoa, uma neblina, é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Então, isso daqui explica muita coisa para a gente do que acontece no mundo espiritual, do que acontece no ambiente de materialização. Então, aquela força nervosa, aquela capacidade fluídica do médium de materialização é plástico, quer dizer, é manipulável. E é profundamente sensível às criações mentais de quem colocar aquilo para ser materializado. Com o pensamento. Dá para entender isso daqui? É novidade, mas eu acho que está muito claro, né, por parte aqui da descrição do André Luiz. E aí, então, vamos seguindo. Mas qualquer dúvida, vocês me interrompam, por favor. À medida do que eu também consigo entender, senão a gente vai buscar também ajuda mais adiante. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos. Então, olha isso, o Alexandre pegou. Mentalmente, ele começou a manipular aquilo. Que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico. Essa é uma descrição e essa é um, um evento, né, que é muitas vezes registrado mesmo por fotos. Se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar algumas fotografias de trabalhos, de reuniões mediúnicas, de emanações desse ectoplasma pela boca, pelas narinas e pelos ouvidos do médium. E como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, quer dizer, o Alexandre estava manipulando com as mãos também, além da concentração mental do pensamento. Começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente. Ele estava tão concentrado, Alexandre, naquele momento, que parece que tudo ao redor dele desapareceu, ele só focou naquilo. Pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica. E em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Então, olha isso, eles construíram uma garganta com aquele material. Aquela garganta, ela ficou visível àqueles que estavam participando do trabalho. E isso, quem já participou de uma reunião mediúnica de materialização descreve esses fenômenos que são incríveis aos nossos olhos. De
coisas que aparecem na frente deles, e no caso aqui foi materializada uma garganta, e Alexandre começou a usar essa garganta para exteriorizar a voz, precisando dar a mensagem, o recado aos irmãos que estavam ali se concentrando de maneira errada. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador uma garganta irrepreensível. Então era uma garganta perfeita. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. E aí então Alexandre fala para os encarnados. Ninguém está vendo Alexandre, ninguém está vendo André Luiz, mas a garganta foi materializada e ele usou ela para falar para eles num trabalho. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Então foi exatamente o que o Calimério pediu. Tire eles dessa concentração que está sendo prejudicial e faça eles cantarem. Faça eles emitirem música de qualquer jeito. Porque aí na música todos conseguem se sintonizar naquela mesma letra, naquela mesma harmonia, naquela mesma vibração. E aí a sintonia fica harmônica. Então a desarmonia é que estava sendo prejudicial para o ambiente. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, então o Alexandre e o André Luiz cuidaram de dar o recado, os encarnados passaram a colaborar melhor, mas o irmão Calimério e o irmão Alencar ainda estavam cuidando da materialização propriamente dita que estava planejada para acontecer. Então, o irmão Alencar ligou-se profundamente à organização da médium. Tomava forma, ali mesmo, ao lado da médium. Sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Então, aí naquele momento, eles conseguiram fazer o Alencar se materializar também com aqueles fluidos ao lado da médium. Calimério orquestrando isso, fazendo com que aquilo se sustentasse e junto com o auxílio de numerosos trabalhadores espirituais para fazerem aquilo acontecer. Então, olhem o que está acontecendo. O Alencar vai aparecer no trabalho mediúnico para os outros, aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recurso da natureza. Vocês se lembram que no começo do capítulo eles falaram que alguns irmãos estavam trazendo elementos da natureza, elementos fluídicos de toda parte que iam se juntar para tornar visível um espírito ao grupo de trabalho da casa. Alencar surgiu aos olhos dos encarnados. É impressionante imaginar isso, né? Porque realmente isso fez parte da vida de poucos. Poucos têm acesso a isso. A um trabalho mediúnico, muitos de nós podem ter acesso, mas a um trabalho mediúnico desse nível, poucos de nós tivemos acesso. Então, é impressionante da gente imaginar o trabalho que é possível através de toda essa organização, né, espiritual. E aí então Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Então tudo partia dela, porque ela tinha essa capacidade
de emitir esses fluidos. Outros médiums talvez não tenham. Então isso não acontece só porque a gente resolve, então vamos fazer um trabalho de materialização. Se não tiver um médium desse nível, se não tiver um grupo espiritual que consiga sustentar, apesar da nossa inexperiência, se não tiver autorização do alto, isso não acontece. Então, a médium era o centro de todos esses trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador, o calimério, né? Quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. Então, quando outros espíritos de alguma maneira tocavam na organização mediúnica, o próprio Alencar, né, ficava preocupado. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Quer dizer, tanto a médium estava preocupada se qualquer um do grupo mediúnico dela ali pudesse avançar e porque qual que talvez seja a reação instintiva de nós num trabalho onde apareça um espírito para gente? Chegar perto, tentar tocar, dar a mão, abraçar, seja lá o que for. Mas qualquer interferência nesse equilíbrio que a gente está vendo o quão delicado ele é, pode ser prejudicial e tanto a médium quanto o Alencar quanto o Calimério estão todos preocupados com a manutenção das atitudes assim responsáveis nesse momento. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado. Então, olha isso. Ele está descrevendo aqui exatamente isso. Quem estava no trabalho ficou encantado e queria cumprimentar o espírito. Então, imagina se o dirigente da casa onde a gente trabalha se materializa. A gente tem um sonho de ver ele às vezes. E aí a gente vai querer abraçar, dar a mão, tocar. Então, os gestos incontidos de entusiasmo que tentavam cumprimentar o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Então a médium sentia. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Então aí o irmão Alencar falou. Falou o que ele tinha para falar. Fez uma pequena palestra para eles ali. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização. Para o próprio André Luiz, aquele fenômeno estava chamando mais a atenção do que o que estava sendo dito. Então, o André Luiz está mostrando o que é normal para a gente. O que não faz parte do nosso dia a dia se torna tão fantástico que a gente se atém ao fenômeno às vezes e não às palavras. Mas por que o André Luiz está assim também, extremamente tocado? Porque ele estava vendo a beleza de um fato que é uma realidade que pode dar possibilidades para nós, os encarnados. Imaginem se a gente tivesse com mais frequência a materialização de espíritos de luz nos falando o que a gente tem que fazer, nos mostrando essa vida espiritual. Então, o André Luiz estava encantado com isso. A beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa. Então, imaginem se isso realmente fosse mais comum, porque todos entendessem essa responsabilidade. Imaginem para a fé humana, para todas as religiões que entendessem isso já como um meio comum para se ouvir mensagens do alto. Tanto a fé religiosa quanto a filosofia confortadora da imortalidade. E a ciência, então? Imaginem você, os cientistas poderem entrar em contato com os espíritos mais evoluídos e pedir conselho.
Fala assim, onde eu não estou conseguindo, vem aqui e me mostra. E espíritos se materializam e ajudam na humanidade. Fala assim, olha aqui, ó. Vamos aqui trabalhar junto, vamos resolver o problema dessa doença, desse problema que está assolando a humanidade. Imaginem as possibilidades, e é isso tudo que o André Luiz agora, de frente a esse evento que ele está presenciando, está pensando. Tudo isso a serviço da razão iluminada. Então, é o pensamento apegado às vibrações elevadas, não à razão baixa, não ao raciocínio desse egoísmo que se descreveu no início das intenções ali dos trabalhadores da casa. Então, imaginem os potenciais, da onde isso pode chegar. Alexandre aproximou-se de mim e considerou. Repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Então, olha isso. Como se o Alencar fosse, naquele momento, uma geração da própria médium. Então, como se fosse um filho. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. É como se fosse uma cocriação que o espírito da médium com capacidade de materialização é capaz de criar. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério. Então, são criações que nós somos capazes de fazer através dessa elevação de raciocínio e de sentimento e elevação moral, que a gente pode alcançar. São nascidos então das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se violentarmos a médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Então, olha isso. Tanto o plano espiritual, porque, se lembrem, o espírito da médium está colocado de lado. Ali está no mundo espiritual. Então, se os espíritos se chegarem à médium e violentarem ou interferirem nela, vão abalar o Alencar. E se os espíritos, os irmãos encarnados na sessão mediúnica interferirem demasiadamente na estrutura do Alencar materializado, vão prejudicar de alguma maneira. Olha como ele fala, com consequências imprevisíveis e funestas na médium. Então, olha a gravidade, a seriedade de um trabalho como esse. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas esta força nervosa é apenas a propriedade de alguns privilegiados na Terra? Então, André Luiz está perguntando, mas isso é privilégio só de alguns? E aí o Alexandre explica, não, replicou Alexandre. Todos os homens possuem com maior ou menor intensidade. Então, a mediunidade nós sabemos que todos nós possuímos, com maior ou menor intensidade. Mediunidade mais ostensiva ou não, mais de intuição ou não, mas todos possuímos. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Então, é só concluindo isso que foi dito, enquanto esse livro foi escrito, que esses fenômenos mediúnicos não são tão comuns, porque não tem ainda preparo de nós, os encarnados, para podermos lidar com esse tipo de bênção. Mas, à medida que isso for progredindo na nossa humanidade encarnada, isso pode se tornar cada vez mais frequente. Você sabe
que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material. Então, se a gente é capaz de abusar ou de deturpar a nossa evolução no ambiente material, no ambiente espiritual isso não pode acontecer, isso não acontece. Porque existe uma limitação por parte de quem coordena isso. Onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Então, no nosso campo material, na nossa vida encarnada, infelizmente, nós temos recursos, bênçãos divinas que nós usamos para destruir e para gerar miséria. Infelizmente, essa é a realidade ainda da nossa humanidade. Mas à medida que a nossa humanidade for se santificando, for se elevando, a espiritualidade vai trazendo as possibilidades do nosso dia a dia, reuniões como essa, possibilidades como essa. Neste campo de realizações sublimes, meu amigo, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitações para si mesmas. Quer dizer, enquanto nós ainda estivermos desconhecendo o que a gente tem que conhecer, o que a gente ignora, então a nossa ignorância é porque a gente não estuda ainda adequadamente. Enquanto a gente estiver colocando a nossa vaidade acima de muita coisa e a nossa má fé, a nossa falta de confiança plena em nosso Pai, na providência, e no nosso plano espiritual mais elevado que nos vigia, nos orienta. Enquanto nós estivermos envolvidos com esses itens, nós criaremos barreiras para nós mesmos. E à medida que nós formos nos livrando dessas ainda imperfeições, nós vamos adquirindo a nossa purificação e nós vamos também estando aptos para poder executar ou participar de trabalhos como este. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores. Então, olha isso, o trabalho não acabou por aí. Eles já ouviram a voz de uma garganta, eles já viram um espírito materializado e mãos e flores apareceram na frente daquele pessoal, naquele trabalho mediúnico. À maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Imagina a bênção que é poder ter estado presente numa reunião como essa. E aí a pergunta é: e esses espíritos aproveitaram essa bênção? Porque agora é uma das coisas que o André Luiz vai questionar. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do senhor P. Então olha isso, aquele senhor que entrou ali, não estando em condições, que revelava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Quer dizer, aquele irmão foi colocado de lado e passaram a fazer ele se sentir tão mal que ele não estava conseguindo nem se sintonizar com o que estava acontecendo. Ele permaneceu na casa, mas os espíritos neutralizaram aquela influência negativa que ele poderia oferecer. Mas todos estavam envoltos na grande alegria que o ambiente acabou ali propiciando. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada ao seu patrimônio psicofísico. Então aí, terminando o trabalho, existiu um trabalho por parte também do mundo espiritual de reintegrar o espírito da médium ao corpo da médium, para que não houvessem também dificuldades ou prejuízos. Meu coração transbordava de contentamento e esperança.
Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Então, o que o André Luiz está falando aqui? Se eles não estavam sabendo nem como se comportar para que começassem os trabalhos, que pena, porque talvez eles não entenderam o que aconteceu. Eles não aproveitaram a bênção daquele momento de maneira mais sublime. Ficaram encantados, sim. Mas imaginem o que seria se todos estivessem sintonizados realmente em aprender, desprendidos, né, do egoísmo, dessa vaidade. Então era muito reduzido o entendimento dos encarnados que participaram daquela reunião. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. André Luiz estava desapontado. Tantos emissários celestes. Então imagina a quantidade de seres de luz que estavam ali para fazer aquilo acontecer. Então é o que ele está falando. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir à causa da verdade e do bem. Então, por que tanta gente de luz por tão poucos que nem sabiam o que estavam aproveitando ali? Então, olha como a gente tem que ter consciência para se colocar, para buscar algo nesse nível. A gente está ao alcance de tanta bênção? Será? Mas aí, quando André Luiz fica indignado, inconformado, ele expõe essas dúvidas, né? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Então, olha a comparação que o Alexandre agora está fazendo para o André Luiz entender. Você acha que esses seres de luz estão aqui para poucos, que não estão entendendo? Você acha que isso é em vão? Então, Jesus também esteve em vão na Terra, falando para um monte de gente que não entendeu ele, botou ele na cruz? Você acha que foi em vão, André? É isso que ele está perguntando. Julga que tenha ensinado tão só no Templo de Jerusalém? A gente sabe que não. Nós estamos estudando a mensagem de Jesus, recebendo as bênçãos até hoje, 2000 anos depois. Os da época não entenderam. Mas a mensagem é tão sublime que foi adiante. Aquela sementinha que foi colocada está germinando, brotando individualmente no coração de alguns. Então, se Jesus, que é o ser mais sublime que passou pela terra, foi compreendido menos ainda, porque botaram ele na cruz, mataram ele, o corpo, né? Aqui você acha que o trabalho está sendo em vão? Nós estamos aqui estudando esse trabalho. Então, de alguma maneira, ele também está repercutindo, apesar daquela meia dúzia, naquele momento, não está entendendo. E aí então Alexandre conclui: não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Existe uma reverberação daquilo que a gente faz, seja no bem ou seja no mal. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Então não existe trabalho no bem, por mais que não seja percebido, ou por mais que a gente não encontre resultado naquele momento. Não existe trabalho no bem que não seja válido.
que não seja uma semente que vá talvez brotar alguns anos depois, alguns séculos depois, seja lá o que for. Pode ser algumas horas depois, pode ser naquele momento. Mas não existe trabalho bem intencionado que não repercuta nesse bem em algum momento. E sorrindo rematou, depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho. Quer dizer, como médico, ele queria tratar e queria a cura, ele queria ver o resultado. Ele queria mostrar que o esforço dele estava valendo. Senão também, talvez se questionasse, eu estou fazendo certo? Eu não estou tendo o resultado adequado? Nós somos muitas vezes imediatistas. A gente quer o resultado para que a gente tenha uma resposta. Se eu estou fazendo certo ou não. E aí é o que o Alexandre está falando. Você, como médico, sempre esteve interessado no resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. E recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios, quer dizer, vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, do agricultor, aquele que vai e planta, ele não tem o resultado imediato daquilo. Ele muitas vezes planta e espera, às vezes, a colheita de algo que vai depois de algumas estações. Mas, às vezes, também nós estamos plantando a semente de uma árvore, que vai demandar anos para poder gerar fruto. Então, vamos lembrar do esforço do semeador do campo, que planta, não sabe, às vezes, se aquela semente vai germinar, se a outra que vai germinar, quanto tempo vai levar, se vai chover, se não vai chover, isso tudo é a providência divina. Mas o esforço de quem coloca a semente é válido. E um dia vai colher se plantar. E além disso, olha o que ele fala. E também das sementes depositadas nos sarcófagos egípcios. Vamos lembrar do quanto os egípcios tinham de conhecimento de espiritualidade. Então, naquele tempo, aquilo parecia ter sido em vão, mas hoje nós estamos começando a alcançar o entendimento sobre a vida após a morte, a espiritualidade, que eles, há milhares de anos, depositaram essas sementes e agora estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então vamos nos lembrar e nos conter com relação a essa ansiedade, mas ser confiante de que se o plantio é no bem, a colheita vai ser no bem. Mas a gente também tem que saber, se o plantio, do mesmo jeito, for para o mal, nós também um dia colheremos mais para frente as consequências dessas atitudes impensadas ou voltadas para esses desequilíbrios ou para esse mal que a gente tiver também envolvido. Mas é isso, e aqui termina esse capítulo maravilhoso, né? Com tantas informações que são importantes e muitas vezes inéditas, né? São novas para muitos de nós, que valem a pena a gente assimilar melhor ou revisar esses estudos, ir além, buscar em Kardec, no Livro dos Médiuns e outras fontes, para a gente entender melhor tudo isso daí. Mas resumindo, é esse o capítulo sobre a materialização do nosso livro Missionários da Luz. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação aí que queira fazer? Se não, encerramos mais um. Hoje passamos um pouquinho, né? Isso é muito ótimo, Marco. Muito bom para a gente sempre ficar aprendendo e trabalhando. É isso aí. Beleza, mãe. Então é Certo, isso. filho? Beleza, muito obrigado. Agradecemos a Deus mais uma vez aqui pela nossa. Obrigada a você, Marco. Imagina, Nona. Até mais, então. Uma boa semana para todos. Boa Tchau, noite. tchau. Boa semana. Tchau.